Nós vamos para o nosso estudo nessa noite. A gente vai seguir falando que nós, seguindo o assunto que nós iniciamos há uns dias atrás, nós falamos sobre o crente como sendo o sal da terra e a luz do mundo ficou para nós falarmos hoje. Então o nosso assunto hoje é o cristão como a luz do mundo. Como nós podemos, como nós devemos viver sendo luz neste mundo. O texto que nós vamos ler está aí, bem aqui. Nós vamos ler Mateus capítulo 5 e 13. Mateus capítulo 5, é no slide atual que eu deixei aí também. Mateus 5 e versículo 13. Vamos ler até o versículo 16. Senhor Jesus, Ele vem pregando ali, falando do Sermão do Monte, e Ele diz várias bem-aventuranças, e agora Jesus vai dizendo o que nós precisamos ser aqui na terra. Verso 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Cremos que Deus vai falar aos nossos corações pela sua palavra nessa noite. Amém? Pergunta que a gente faz para iniciarmos falando desse assunto é essa que está aí: que tipo de influência nós temos sido? Que tipo de influência nós temos exercido no lugar onde nós moramos, onde estudamos ou onde nós trabalhamos? Nós hoje temos, como falamos, um grande número de cristãos, um grande número de crentes em muitos lugares. Mas que diferença esses crentes estão fazendo? Que diferença nós estamos fazendo no nosso trabalho, na nossa casa, na escola? Que diferença nós temos feito nesse ambiente? Que diferença eu tenho feito no meu círculo de amizades? Essa diferença, ela precisa existir, e Jesus chama aqui os discípulos a pensarem na responsabilidade que eles carregam. Nós fomos salvos, nós precisamos entender, irmãos, nesse mundo que nós vivemos, um mundo tão humanista, onde as pessoas só pensam em si, onde as pessoas buscam a Deus muitas vezes pensando apenas no benefício próprio. Nós precisamos entender que nós não fomos salvos de alguma coisa, mas nós somos salvos para alguma coisa. Você foi salvo para um objetivo. Nós somos salvos para algo. Não teria nenhum sentido nós sermos salvos e Deus deixar a gente nesse mundo, esse mundo perdido, esse mundo corrompido, com tanta maldade, tanta violência, se Deus não tivesse um propósito para nós aqui. Deus não teria razão de deixar a gente vivendo nesse mundo com tanta coisa, se não tivesse uma boa razão da gente estar aqui. Então nós somos salvos para alguma coisa. Quando não tiver mais nada para nós fazermos aqui, o Senhor vai nos levar para estar com Ele nos céus. E essa ideia de para que eu estou aqui, ela precisa ser mantida na nossa mente, para que eu possa então fazer a diferença aonde eu estiver, aonde eu for colocado. E aí o Senhor Jesus traz a ideia da luz, nós sermos luz neste mundo. Quando nós pensamos nas funções da luz, a luz ela tem 3 funções primordiais. Primeira, ela precisa ser vista por todos. Ninguém coloca uma luz para ficar escondida. Você não vai acender uma luz e abafar ela.
Você acende uma luz e põe ela num lugarzinho escondido, ela perde o sentido. Você acende uma luz, ela precisa estar à vista. A luz, ela serve para guiar. O Tomás mencionava no hino aqui, não é? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Isso é algo prático de toda luz. Ela serve para guiar-nos. Farol do carro, a luz da sua casa, a luz do poste, ela serve para nos guiar. E a luz também tem outra razão, ela serve para advertir. A luz te mostra onde é que tem um buraco, para você não cair nele. A luz te mostra onde estão os perigos. A luz, ela tem esse papel de advertência. Se nós pensarmos, irmãos, em toda a criação de Deus, a luz, ela ocupa o papel mais útil de tudo na criação. Nós pensamos que a luz, ela fertiliza o solo, a luz guia, a luz reanima. E é tão importante que no processo de criação, a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Gênesis 1:3. O Senhor trouxe a luz, porque sem luz esse mundo seria apenas um vazio escuro. Sem luz não há vida, sem luz não há nada. A luz, ela é fundamental. E aí, voltando para o texto que nós lemos, nós encontramos Jesus dizendo que a igreja, ela é a luz do mundo. A igreja, ela precisa entender a sua influência nesse mundo, lá fora. A igreja, ela não é a luz aqui dentro, a igreja é a luz lá fora. O lugar que nós somos igreja é do portão para fora. Aqui nós vivemos, nós aprendemos, nós somos fortalecidos, nós somos animados. Mas o lugar que a minha luz vai brilhar é lá fora, porque lá a minha luz vai estar em lugares distintos, separados, não é? E eu preciso entender isso. Se o cristão influencia ao inserir-se no mundo como sal, ele é visto também como a luz. E a nossa mensagem nesse mundo que nós vivemos é a mensagem que deve apontar o caminho para seguir. As pessoas que convivem conosco, elas precisam ver em nós o caminho para seguir. As pessoas precisam ver em mim e em você um referencial. O caminho é o caminho que o fulano faz. O jeito de viver certo é como ele vive, é como ele faz. Esse cristão, sendo luz, ele está para apontar o caminho. Nós não somos o caminho, mas nós, como luz, apontamos o caminho. Qual que é o caminho? Quem é o caminho? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, e eu sou luz nesse mundo. Então eu faço o quê? Eu aponto o caminho. Eu, como luz no mundo, como igreja, eu aponto para o caminho, eu mostro Jesus. As pessoas precisam ver. A luz adverte do perigo, ou seja, eu, enquanto luz nesse mundo, preciso mostrar do perigo que esse mundo corre. Eu preciso advertir do perigo. Olha, o salário do pecado é a morte. Não é assim que se deve viver, não é assim que deve caminhar. Olha, há uma condenação. Olha, a minha influência como luz é advertir do perigo desse mundo. Nós sabemos, nós conhecemos, porque nós temos essa luz de Cristo. É mostrar, e então essa luz precisa ser percebida. Amados irmãos, a luz, ela, aonde chega, ela se impõe. Você sabe disso? Aonde tem trevas, a luz chega. O que acontece com as trevas? Ela sai fora. Pode estar o breu que tiver, se acender uma luzinha, as trevas vão embora. Ela destaca lá no meio. Eu não sei se você já percebeu, tem alguns aparelhos elétricos que tem uma luzinha vermelha, que você nem percebe ela de dia, mas à noite, quando apaga tudo, aquela luz parece que ganha uma proporção. Você olha, está aquela brilho daquele aparelho lá ligado, aquela luzinha vermelha que incomoda, porque as trevas estão ali, por mais densas que sejam, mas uma luzinha que seja, ela faz uma diferença onde ela está. Porque a luz se impõe. É impossível esconder uma cidade no alto de uma montanha. É impossível esconder. Não dá, porque a luz, ela se impõe sobre as trevas. Mas Jesus traz para nós uma ideia.
O texto que nós fala, que nós lemos, nos fala de uma possibilidade de esconder essa luz. O que parece uma loucura, uma tolice. E é isso que Jesus adverte. É você pegar uma luz e colocar ela escondida. Porque há essa possibilidade. Embora uma pessoa sábia não faça isso. Embora uma pessoa inteligente não vá esconder uma luz. Mas Jesus fala, pode ser. Jesus diz que a igreja não pode ser luz debaixo do alqueire. Nós não podemos esconder a nossa influência debaixo de estruturas comerciais, de estruturas de conveniência. Muitas vezes nós vivemos no mundo onde as pessoas, por conveniência, preferem esconder a sua luz, para não perder. Se eu for agir como um cristão aqui, eu vou ter prejuízo, não é? Se eu deixar minha luz brilhar aqui, vai ser ruim para o meu negócio. E as pessoas começam a fazer o quê? Escondendo a luz debaixo do alqueire, escondendo debaixo das circunstâncias, para não ter prejuízo. E a gente volta naquilo que eu disse: o mundo hoje que nós vivemos é um mundo que pensa em si. E eu digo mundo, e eu estou falando de cristãos. Hoje, infelizmente, a maioria dos cristãos não pensam que a sua vida está inteiramente para glorificar a Cristo, mas pensam primeiramente em si, pensam em se livrar, em se dar bem. Infelizmente, é uma mensagem que é pregada hoje em muitos lugares, de você se colocar em primeiro lugar. E a gente olha lá no livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros discípulos ali, ao serem perseguidos, a primeira perseguição da igreja, levaram presos os discípulos, e eles, ao saírem de lá, foram orar e pedir a Deus, não para se livrar da prisão, não para acabar com a perseguição, não por vingança contra os inimigos, mas a oração deles foi: Senhor, nos dê poder para continuar testemunhando, nos dê poder para que a nossa luz continue brilhando, mesmo no meio da perseguição. Então não pediram o bem para si, mas pediram para que através deles o nome do Senhor fosse glorificado. E o problema é que muitas vezes nós queremos esconder a nossa luz debaixo dessas estruturas comerciais, de conveniência, de se dar bem, de não ficar mal visto, mal falado, o que vão pensar de mim. Estamos escondendo a nossa luz. E isso é um perigo, é um problema quando o crente começa a esconder a sua luz. Porque de repente alguém percebe, e alguém vai dizer: mas fulano é crente, está fazendo isso. Fulano diz que é crente, olha a luz escondida. E olha a vergonha para o testemunho do cristão. Jesus diz que nós não podemos esconder a nossa luz debaixo de um vaso também. Fala de um adorno, fala de algo para não ficar feio, para ficar bonito, não é? As pessoas dizem: não, mas se eu deixar ver que eu sou um cristão, se eu fizer a diferença aqui. E aí, irmãos, isso vai em tantas áreas da nossa vida. Em momentos em que a gente tem a oportunidade de testemunhar, de fazer a diferença, de lançar luz, seja numa rodinha de conversa, seja num grupinho de amigos, seja com algum ambiente que nós frequentamos, a coisa está rolando ali, seja de palavrão, de coisa imoralidade, coisa que não te cabe ali dentro, e aí você, para não ficar feio, você pega aquela luz que você tem e coloca ela debaixo de um vaso e fica caladinho ali, e deixa as trevas reinando, e deixa o palavrão comendo, a baixaria, as coisas, e você lá no meio, com a sua luz escondidinha debaixo de um vaso ali. Isso não é sábio, isso não é correto. Jesus adverte a fazer isso. Nós não podemos esconder a nossa luz. E por fim Jesus fala de esconder a luz debaixo da cama, não é? Olha, você não vai acender uma luz e pôr debaixo da cama. E aqui nós podemos lembrar que fala muito do nosso descanso, do nosso prazer. Não é? Aqui fala-nos de você pegar a sua luz e esconder ela lá no seu lugar de descanso. Tem uma preguiça, não é? Não compensa, não vale a pena estressar, deixa, não é? Eu vou fazer o quê? Que diferença eu vou fazer? Prefiro, já dizia o Jaiminho, prefiro evitar a fadiga, né? Deixa acontecer. Não, a minha luz não pode ser colocada no meu lugar de conveniência, no meu lugar de descanso. Se nós precisarmos incomodar, se nós precisarmos, teremos que fazer. Estamos aqui nesse mundo para isso.
fazer a diferença. Agora, é fácil? Não é fácil. Nós vamos muitas vezes sofrer por isso, mas vale a pena sofrer por amor a Cristo. A luz, ela não tem nenhuma utilidade se ela for escondida. Você pegar uma lâmpada, acender ela e esconder, ela perde a sua finalidade. O cristão precisa ser como aquela cidade edificada no monte. Ele precisa ser como uma luz no velador. Ele precisa aparecer e mostrar. O mundo não pode olhar para a igreja e não enxergar nada. Ele tem que enxergar uma luz. Mas a igreja, infelizmente, nos nossos dias, eu falo igreja de uma forma geral, tem deixado de brilhar. A igreja era referencial antigamente. A igreja fazia diferença na sociedade, era um ponto de referência. Hoje, felizmente, grande parte da igreja hoje envergonha, porque deixou de brilhar, deixou de resplandecer. Nós cantamos: Deus deseja ver a nossa luz brilhar, dando claridade. A nossa luz precisa brilhar. Nós precisamos brilhar diante dos homens, para que vejam as nossas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. O mundo precisa olhar para nós e ver a nossa luz e glorificar a Deus pelas nossas obras. E eu fico pensando, quão distante muitas vezes nós temos andado. Será que as pessoas têm visto as nossas obras e têm glorificado a Deus? Será que nós temos brilhado tanto que as pessoas olhem para nós e falam: olha, que bênção, não é? Fulano serve a Deus, olha a vida dele. Olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela, olha que coisa. O nome de Deus sendo glorificado a partir da nossa luz brilhando. Brilhando, é assim que nós precisamos viver. A luz, ela traz para nós essa necessidade de estarmos ali fazendo a diferença. A luz, ela nos fala, ela traz também algumas lições. A gente observa a luz como símbolo de pureza. A luz, ela revela impureza. Às vezes, por falta de luz, muita coisa passa, mas quando a luz chega, você acha que está limpo, mas não tem nada limpo ali, né? A luz está fraca, está tudo parecendo bonzinho, limpinho. Quando bate a luz, você vê que sujeira, não é? Que coisa errada que estava. Falta de luz. A luz, ela revela a impureza. Ela nos alerta onde tem coisa que precisa limpar. E essa luz nossa precisa mostrar isso. Essa luz de Cristo em nós precisa mostrar a sujeira desse mundo. Ela precisa mostrar o pecado, ela precisa mostrar o que está errado. E quem vai fazer isso? Nós, enquanto luz desse mundo. É isso que Jesus coloca sobre nós. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Quando a igreja for tirada da terra, que densas trevas, o que vai acontecer nesse mundo? Nós estudamos já algumas vezes, falando no Apocalipse, o que vai acontecer quando a igreja for tirada da terra. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos ser essa luz que mostra o pecado, que mostra a impureza, que mostra a contaminação. A luz é esse símbolo de verdade, porque a mentira, ela vem das trevas, coberta de trevas, mas a verdade, ela é essa luz que ilumina, que aquece, que mostra o que está errado. A luz é símbolo de conhecimento. Você já ouviu aquela frase, não é? Você não está entendendo uma coisa e de repente você fala: opa, acendeu uma luz aqui, não é? Você entendeu o negócio. A luz fala de saber, não é? Pessoa nos desenhos, quando aparece aquela luz assim, é sinal de uma ideia, de conhecimento, de sabedoria. A luz traz isso. E por que nós podemos fazer essa ligação? Porque a igreja, como luz, conhece a Deus, sabe quem é Deus, tem conhecimento da palavra. Irmãos, nós, enquanto igreja, temos acesso a coisas que esse mundo não tem. Nós temos acesso a informação que o mundo não tem, porque não conhecem a luz que é Cristo. Nós conhecemos, nós temos esse conhecimento, e nós precisamos, de forma esclarecida, com sabedoria, viver nessa verdade, demonstrando aquilo que nós conhecemos. E a luz traz também para nós o símbolo de vida, porque nós sabemos que não há vida sem luz. Não tem como. Estava dando uma pesquisada sobre esse assunto e encontrando a questão da fotossíntese.
A fotossíntese das plantas se dá através da luz. Ela se dá através da luz. A luz, ela ajuda a vida a ser gerada. Onde a luz chega, brota a vida, sua beleza, seu vigor. Você quer saber a diferença que a luz faz? Eu estava esses dias vendo a Luzane fazendo com o Marquinho a experiência do feijão no copo, não é? Você quer ver a diferença da luz que faz? Você coloca um grãozinho de feijão no algodãozinho num copo, deixa aberto, recebendo a luz, e você coloca um outro e cobre com um papel ou um pano escuro e deixa ali. E você vai ver se aquele que não recebe a luz, ele vai brotar e crescer como aquele que está recebendo a luz. Porque a luz faz toda a diferença. E a igreja recebe vida, transborda diante desse mundo, traz essa vida abundante. E essa luz nos fala dessa comunicação que mostra o caminho, que mostra como viver, como caminhar. Onde falta a luz, falta esta comunicação, os relacionamentos atrapalham. É o que nós vemos nesse mundo hoje, por falta de luz. E a igreja, ela é portadora dessas boas obras, e ela anuncia, ela proclama esse Jesus, que é o único caminho, que é a verdade, que é a vida. E a igreja não pode se calar, ela é portadora dessas boas notícias. Como nós lemos aqui, Jesus vem seguindo o Sermão do Monte, e Jesus, antes de apresentar a igreja como sal e luz, ele diz o que a igreja precisa ser. As bem-aventuranças falam do que a igreja é. E você vai lendo aqui no início do capítulo 5 de Mateus, o que a igreja é: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Depois que ele mostra o que a igreja é, ele vai dizer o que a igreja faz, o que a igreja precisa fazer. Você sabe o que você é, e então você vai começar a fazer. E sabe por que isso, irmãos? Porque nós precisamos entender uma coisa, está de vermelho aqui, ó. Vida precede ação. A vida, ela vai preceder a ação. O caráter, ele precede a performance. Vida com Deus precede o testemunho no mundo. Ou seja, eu só vou poder ser sal da terra, eu só vou poder ser luz no mundo quando eu estiver sendo essa igreja viva, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, porque a vida precede o caráter. E aí, se você olhar o Sermão do Monte aqui, os versículos anteriores a esse que nós lemos, o Senhor Jesus nos traz aquela lista: se eu não for humilde de espírito, se eu não chorar pelos nossos pecados, se eu não tiver fome e sede de justiça, se não formos puros de coração, se não formos mansos, misericordiosos, pacificadores, nós não poderemos ser nem sal, nem luz. E eis o segredo, por que a igreja hoje não brilha? Por que a igreja hoje não tempera? Por que não faz a diferença? Porque infelizmente a igreja, ela tem deixado o fruto do Espírito, ela tem deixado de ser, ela tem deixado de buscar a presença de Deus, de andar no Espírito, deixado a santidade. E a gente volta no tema que nós falamos, por causa de um evangelho que nós vemos proclamado hoje, que basta você ter uma igreja, você ter uma religião, basta você pagar o seu dízimo, basta você falar que é crente, basta você ir no culto do domingo, basta isso e tá bom. Ele não vai desenvolver o caráter, ele não vai ser. Como é que ele vai poder testemunhar? Isso é algo extremamente importante. Nós não podemos demonstrar o que nós não somos, nós não podemos refletir o que nós não temos. Como é que eu vou poder ser luz se eu não tenho essa luz? Eu primeiro preciso ter vida com Deus, para depois eu ter uma vida para Deus. Eu preciso viver com Ele. E aí vem perguntas para nós: será que nós temos sido esse sal da terra e essa luz do mundo? Será que nós temos influenciado as pessoas em particular, em público? Será que nós temos feito essa diferença? Nós temos revelado o caráter de Cristo a partir das nossas palavras, a partir das nossas ações? É tempo de nós entendermos isso.
É tempo de nós cumprirmos e fazer isso com entusiasmo, com alegria, sem mesmo muitas vezes ter que falar, sem mesmo ter que estar falando, apenas brilhando. Não precisa estar falando toda hora, a gente precisa estar brilhando. É esse o nosso papel. Vós sois a luz do mundo. Ser a luz do mundo. E a gente pensa, em que sentido nós podemos ser a luz do mundo? Alguém, esses dias falando sobre isso, questionava, mas Cristo é a luz. Cristo é a luz. Ele é. O próprio apóstolo João, profeta, um dos maiores, João Batista, ele disse, olha, eu não sou, eu vim para mostrar, para apontar para quem é. E depois João vê o Senhor Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, é Ele. Nós não somos, mas nós brilhamos aquilo que bate em nós. Nós refletimos a luz de Cristo. Alguém falou aqui esses dias, nós somos como a lua que reflete o brilho do sol. Nós somos como a lua que recebe o brilho do sol e reflete na terra. A lua não tem luz própria. Você olha a lua brilhando, mas ela não tem luz, ela pega a luz do sol e reflete. Nós não temos luz própria, mas a luz que nós refletimos neste mundo é a luz de Cristo Jesus. E a própria palavra nos diz assim: brilhe a vossa luz, ser testemunha do Senhor. Como cristão, nós precisamos brilhar, ser luzeiros, aonde quer que nós formos. E como isso acontece? A partir das minhas obras, a partir da minha vida, a partir do meu testemunho de vida. O apóstolo Paulo diz que nós devemos resplandecer, Filipenses 2,15, resplandecer como luzeiros neste mundo. A partir do seu testemunho, a partir das suas obras, nós precisamos refletir. E aí, meus irmãos, já vou caminhando para terminar. O sal e a luz, eles são relevantes pelo efeito que eles exercem. Sem eles, nesse mundo, não haveria qualidade de vida. E aí, se a gente pensar nas nossas características espirituais, esse mundo sem o cristão, esse mundo está cada dia caminhando mais para longe de Deus, para a perdição. E nós, enquanto cristãos nesse mundo, exercendo o nosso papel de sal e de luz, precisamos fazer essa diferença, mostrar a necessidade. Essa é a grande relevância do cristão nesse mundo. Mostrar que existe uma saída, mostrar que existe uma possibilidade. Se nós olharmos Provérbios 13, versículo 9, diz assim: a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Apocalipse 22:5 nos fala: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Nós temos que viver aqui neste mundo, aqui nessa terra, pois quando chegarmos no céu, brilharemos com a luz do próprio Senhor Deus. Continue brilhando cada vez mais e mais, até chegarmos diante do nosso Salvador e recebermos então luz própria dele, e ali com ele para todos sempre nos céus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a testemunhar, a sermos luz nesse mundo de trevas, aonde estivermos. Às vezes falando e às vezes sem falar, mas através das nossas obras, das nossas ações, da nossa forma de viver. Que aonde a gente chegar, a nossa luz possa chegar primeiro. Que a gente possa fazer a diferença. Se tem uma rodinha fazendo coisas que desagradam a Deus, quando nós chegarmos com a nossa luz, que façamos a diferença naquele ambiente. Que as pessoas percebam isso em nós. A luz de Cristo que bate em nós deve refletir aonde nós estivermos, e isso para a glória de Deus. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, graças te damos pelo privilégio que nós temos de sermos filhos teus, de sermos a tua igreja nesse mundo. Senhor, nós sabemos que é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Ó Pai, nós clamamos que o Senhor possa nos ajudar a cada dia termos uma vivência contigo, vivermos uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de comunhão, de aprendizado, para que aonde quer que nós formos, a nossa luz possa brilhar, o nosso testemunho possa ser visto, e que através de nós o teu nome seja honrado e glorificado. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática o que nós temos recebido da tua parte nessa noite, a vivermos dessa forma, que o Senhor possa nos ajudar. Agora, ao voltar para casa, que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma noite de descanso. Essa é a oração que nós fazemos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós agradecemos a sua